Olá, sou a doutora Elizabeth Lemes, sou graduada em Letras, mestra em Letras e doutora em Psicologia. Sou pesquisadora de trabalhadores e especialmente de professores. E tenho desenvolvido alguns estudos e também feito parte de pós-graduações sobre educação sistêmica. E a proposta nossa hoje é discutirmos sobre isso. Como entender esses novos processos de ensino e aprendizagem na modernidade. Se nós estamos vivendo um cenário tão desafiador, que nos propõe novos olhares para aquilo que nós estamos fazendo enquanto professores, então a gente precisa entender que nós podemos buscar recursos práticos e teóricos, na verdade, dentro dessa concepção do que é aprender de forma integral. Então, a educação sistêmica nas escolas é um novo paradigma que amplia a visão do que pode existir sobre as dificuldades de aprendizagem dos nossos estudantes. É um movimento do ser humano para si mesmo, para conquistar o seu espaço, né? Então, a gente olha para isso e começa a entender. É uma educação que nos exige novas formas, né, de ensinar, porque os nossos alunos, de certa maneira, também exigem de nós novas formas para ele aprender, e aprender para a vida, aprender para entender o mundo, transformar aonde ele está. Ou seja, não mais está no foco nos conteúdos somente. Isso é importante, mas é importante também desenvolver competências. E como a gente pode pensar nisso diante desse novo cenário? Porque algumas vezes nós percebemos que os nossos alunos são excluídos nas escolas. Outras vezes nós observamos que repetem apenas aspectos dos padrões que ele já vivenciou, ou seja, aquilo que ocorreu na sua origem, ou seja, no seu sistema vivencial. Eles podem estar repetindo apenas o destino dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, dos seus irmãos. E se há uma inversão de papéis ou pessoas ocupando lugares que não são os seus, com certeza haverá sofrimentos. E se há sofrimento, a possibilidade de ter dificuldades de aprendizagem, isso vai se tornar algo natural. E o professor e todo o processo de ensino-aprendizagem precisa ter consciência desses aspectos. Ou seja, o ser humano ele precisa ser visto enquanto aluno, né, de forma integral e fazer com que este aluno possa aprender também de uma maneira diferente, olhando para tudo que lhe importa, saindo somente da possibilidade daquilo que é específico, que é de conteúdo, e também para o campo das competências cognitivas, emocionais e sociais. Para isso, eu preciso saber qual é o meu lugar. Essa pergunta ela é essencial tanto para o profissional, né, quanto para o aluno. Qual é o meu lugar? Eu tenho me colocado como um docente que olho para essas novas possibilidades. E eu, enquanto aluno, eu me reconheço, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, são dois elos importantes. É saber o que eu tenho de possibilidade, quais são as minhas características que podem favorecer o meu ato de ensinar e de aprender. Para isso, a gente apoia muito nas questões das ordens do amor. É o pertencimento, é saber que eu faço parte de um processo, que eu tenho o direito de fazer parte da minha família, que eu tenho o direito de fazer parte da escola, desse processo e da relação também do professor e aluno. Eu também preciso saber que quem vem antes é importante, a minha família, os meus pais, os meus parentes. Eu estou dizendo isso na voz dos estudantes. E na voz do professor é a mesma coisa. E também nesses elos educacionais, a gente entender que o aluno, entendendo tudo isso, ele vai entender quem vem antes é o professor. Aqui não é o aluno tomando o lugar do professor, mas é tomando realmente o seu lugar, sabendo que quem vem antes,
O professor, ele está ali como um par mais experiente, que pode levar o aluno a aprender, mas isso não significa que essa relação possa ser mais amistosa. Então, é preciso construir laços de equilíbrios entre essa relação professor e aluno. Nenhum é melhor do que o outro. A possibilidade de entender que alguém veio primeiro, alguém estudou mais do que o outro. Então, eu entendendo essas posições, sabendo qual é o meu lugar, isso facilita. É amar o que você está fazendo e levar aquele que está aprendendo a também amar aquilo que se aprende. Então é isso, é preciso então saber, dentro das ordens do amor, o que é pertencimento, o que é hierarquia, o que é o equilíbrio de se dar e receber. O professor também não tem que assumir lugar de pai, ele vai assumir simplesmente o seu lugar de professor e o aluno de aluno. Então são possibilidades de entender. E quando se há amor, há possibilidade de aprender. E quando falta amor? O que a gente pode pensar nesse sentido? Se eu não estou aprendendo ou eu não estou conseguindo a ensinar tão bem, será que está acontecendo alguma coisa dentro desse processo de ensinar e de aprender, né? Então, o que a gente tem visto bastante é que se precisa olhar para essas questões, é preciso equilibrar cada coisa, né? Então é preciso também entender como trabalhar com esses desafios nos espaços escolares. Não é fácil porque é uma nova mudança, é uma nova possibilidade, porque nós mudamos constantemente, não é isso? Então, esse cenário difícil está fazendo que surja cada vez novas mudanças. Mudanças nas próprias mudanças, né? Se o cenário é novo, dentro desse novo eu preciso ainda propor mais novidades, tanto no campo das práticas pedagógicas, quanto no campo também do desenvolvimento humano. De agora para frente, a sociedade exige novos profissionais, ou seja, novas possibilidades de humanos. Nós precisamos entender também sobre isso. Vários estudos nos indicam que se eu assumo como um líder em sala de aula, isso pode me favorecer, mas não é um simples líder, é um líder que transforma. Então nós chamamos isso no campo de conhecimento da liderança transformacional. E essa liderança transformacional que leva o professor também a tornar um professor transformacional, ou seja, um educador transformacional, ele precisa focar no desenvolvimento das forças e virtudes dos seus alunos, também de si mesmo, conhecendo a si, propondo autoconhecimento, sabendo o que eu tenho de forças de caráter, para isso possibilitar melhores práticas de ensino-aprendizagem. Esse educador transformacional, ele influencia, ele motiva, ele estimula, ele apoia de forma integral o desenvolvimento do estudante. Ele acaba por entender que esses aspectos vai levar aos impactos positivos na produtividade, tanto no compromisso do aluno, de promover esse bem-estar nos espaços escolares e levar ao estudante a se autoconhecer, se autorregular, olhar para suas emoções, gerenciar tudo isso. Então, o líder transformacional, ele tem essas características e isso favorece, né, o seu trabalho e favorece a aprendizagem dos estudantes. E essa liderança que o professor precisa assumir, que transforma a sua prática e dos aprendizes, ele precisa estar focado em algumas dimensões. Uma delas é a carisma e influência idealizada. Então, o professor ele precisa desenvolver essas características e entender o que é. Carisma é essa possibilidade de ter aspectos tão essenciais de que provoca quem está observando, quem está dentro do processo a entender que ele se relaciona de forma amistosa, né, com aquilo que ele está propondo ensinar.
ele influencia de forma idealizada, né? De forma ideal aquele que está aprendendo. Ele motiva, né? Ele é uma outra dimensão que nós podemos discutir, é isso, essa motivação inspiradora que esse líder assume. Ele se é automotivado, ele se propõe, ele se conhece, ele sabe qual é o seu lugar, ele se reconhece enquanto profissional e ele faz meio que um espelho para o seu aluno. Esse processo dele ser inspirador, ele leva o aluno também a entender que isso é importante, ele se sente parte desse processo e acaba por aprender mais com esse professor que transforma. Um professor transformador, ele estimula a si mesmo a intelectualidade e leva também o aluno a esse processo de que eu preciso, né, aprender, mas eu preciso também levar quem está perto de mim a também aprender da melhor maneira. Ele considera, é uma outra dimensão que nós podemos tratar, é a consideração individualizada. Ele olha para toda a sua turma, mas também ele valoriza cada um, o que ele traz na sua bagagem. Ele faz essa pergunta: o que você trouxe na sua mochila? Ele olha para tudo isso. Então importa o ser humano na sua integralidade. São aspectos muito importantes, né, nesse processo de ensinar e aprender, nesse contexto tão diferenciado que nós estamos vivenciando. É um desafio muito grande transformar, né, ser esse educador transformacional, porque o professor precisa motivar os seus estudantes a comprar e, de certa forma, a prosperar na visão, né, deste professor. Ele precisa saber criar uma visão inspiradora e não é fácil fazer isso, nem na educação básica, nem na educação superior e nas pós-graduações. Eu preciso ser criativo, né? Eu preciso mudar as minhas posturas, eu preciso me conhecer, eu preciso ser espelho para quem eu ensino. É saber gerenciar e entregar essa visão, né, inspiradora. Eu preciso construir, então, relacionamentos fortes e confiáveis e positivos. Eu não faço de forma aleatória, eu faço de forma consciente, de forma planejada e efetiva. Ou seja, eu não tenho só a intencionalidade, mas eu tenho a efetividade desses processos dentro da sala de aula. Então, para isso, o professor transformacional, ele precisa desenvolver especialmente uma competência que nós chamamos de competência adaptativa. A competência adaptativa de professores seria então essa capacidade de desenvolver novos conhecimentos e habilidades a partir daquilo que já domina. Ou seja, eu já sei trabalhar, mas a partir disso que eu já sei trabalhar, dessas minhas práticas pedagógicas, o que é que eu posso inovar? O que é que eu posso avançar? E aí eu vou poder obter resultados conscientes, eficientes, que leva à alta performance dos nossos estudantes. São novas ações, de certa maneira, que criadas diante de situações novas e desconhecidas. Pensa nesse momento que nós estamos vivendo, de novas possibilidades, estamos passando por um cenário que nos provoca a sermos diferentes, que nos provoca a mudar posturas, de sermos professores presenciais e professores não presenciais, sermos professores que trabalham ao vivo, né? Via online, mas também que nos posiciona para trabalhar de forma efetiva e produtiva. Mas para isso, então, eu preciso desenvolver essa competência que me leva às facilidades de adaptação num novo cenário que nos leva a vários desafios, né, de ensinagens. Então, para isso, a gente precisa entender
que a competência adaptativa, ela tem algumas dimensões, né, que foram estudadas bastante por vários estudiosos para a gente estar falando aqui para vocês. Ela não exige que o professor esqueça o seu domínio específico. Se eu sou professora de língua portuguesa, eu preciso ter domínio daquele conteúdo. A mesma coisa é um professor de matemática, a mesma coisa é um professor no ensino superior ensinando sobre qualquer uma disciplina. Eu preciso conhecer, então, sobre aquilo, mas eu preciso saber dessas habilidades que são rotineiras, faz parte daquilo enquanto professor. É natural, ou seja, faz parte das atribuições do professor na sala de aula. Eu preciso saber, no mínimo, o conteúdo. Mas para isso, para ser uma competência adaptativa, eu preciso ir mais além. Eu preciso desenvolver, entender nessa capacidade de aprender que está dentro do campo do metacognitivo. Várias possibilidades de aprender sobre aquilo que já é aprendido. Né? A gente pode dizer que é o momento de se entender o que é entendido, né? Porque entender significa entrar na tenda do outro. Então, é essa pluralidade de aprendizagens que eu preciso, enquanto professor, desenvolver e levar o meu aluno também a desenvolver novas aprendizagens a partir daquilo que realmente importa, a partir das possibilidades que o cenário exige para nós, né? Ele precisa também desenvolver os aspectos de inovação, que é uma outra dimensão da competência adaptativa. Essa possibilidade de sermos criativos. Para além daquilo que é de rotina, eu preciso desenvolver. E não é coisa só nova, mas é a partir daquilo que eu já domino, o que eu posso ser criativo. A partir do momento que eu tenho domínio, por exemplo, de dar aulas presenciais, como que eu posso inovar e dar uma aula online, ou seja, aulas não presenciais, a partir de novos conhecimentos, de novas técnicas, usando recursos tecnológicos, usando dos processos que pode estar envolvidos a internet, né? Fazer uma aula narrada. Então, usar de todos os aspectos possíveis de inovação. Então, exige também, para você ser um competente adaptativo, tenha confiança e autorregulação que está pautado numa autonomia. Então, essa dimensão autonomia leva para isso. Um professor que confia, que autorregula, ou seja, conhece a si mesmo, assume a sua postura, leva o aluno também a essas características. Então, são 4 dimensões que nós discutimos aqui, que é o domínio específico, é o metacognitivo, é a inovação e a autonomia. Então, que é esse líder transformacional, né, que o professor assume em sala de aula, e com essa competência adaptativa que ele precisa desenvolver, o que isso vai nos favorecer, então, para instalar, né, nos espaços escolares esses aspectos da educação sistêmica. Então, a educação sistêmica, com essas características de liderança transformacional dentro da sala de aula, ou seja, esse professor que transforma, ele consegue trazer essas características, né, da educação sistêmica, porque ele vai conseguir lidar com os vazios e as separações em sala de aula, né? Os processos de inclusão e exclusão, levar os alunos a esse pertencimento, a se autoconhecer, a sua autoconfiança, levar o aluno ao desenvolver competências emocionais, né, dessa relação empática, da possibilidade de que eu aprenda nessa relação professor e aluno. O professor, ele vai conseguir desenvolver os processos de aceitação, o respeito pelo que o aluno já é, aquilo que ele traz na sua bagagem é importante. Eu preciso trabalhar a partir desse diagnóstico em sala de aula. É essa busca, então, no seu processo de ensino, a buscar esse equilíbrio, esse gerenciamento de conflito nos espaços escolares, os processos de reconciliação e integração dos grupos,
Quantos dos nossos estudantes, né, às vezes têm dificuldade de seguir e aprender porque ele traz no seu processo uma dificuldade de reconciliar consigo mesmo e integrar em grupo. Então é preciso, através de diagnósticos, que esses professores possam entender que isso é uma postura de ajuda sistêmica que o professor pode desenvolver em sala de aula. E isso vai levar a relacionamentos mais positivos. Por quê? A docência vai assumir essa relação do contexto de origem da família para dentro dos espaços escolares. Então, a família ela é essencial. A relação família-escola, ela precisa ser mais real, ela precisa ser pautada em evidências. Não dá mais para o professor pegar o aluno e vê-lo só ali dentro da sala de aula. Ele tem uma história, ele tem um sistema de origem que o traz ali para dentro. Então, são vários, não é só um aluno, então é preciso então desenvolver técnicas, ou seja, manejos para gerenciar tudo isso. O professor passa a assumir também características de professor pesquisador, que também leva o aluno a pesquisar, né? Fazer diagnósticos, fazer processos de intervenções na sala de aula. O lugar de cada um, ele continua muito importante, né? E o líder transformacional, ele sabe disso. Ele tem essa competência adaptativa tão exacerbada e tão cheia de possibilidades que ele leva essa possibilidade de transformar o aluno. Ele consegue fazer intervenções individuais com cada aluno, mas também ele faz todo o processo coletivo, ou seja, ele olha para a sua turma, porque ele consegue entender a importância de que eu preciso vender uma nova visão, uma nova perspectiva de vida, novas posturas, né, diante desse cenário tão difícil que nós estamos instalados. E as práticas pedagógicas de percepção, elas fazem muita assim, de certa forma, essas práticas levam então essas novas posturas do professor, ela colabora. Então são os aspectos da educação sistêmica que vai permeando então essa característica desse professor transformador que é competente e adaptativo a, de certa forma, instalar nos espaços escolares aspectos sistêmicos. Então, hoje eu queria assim discutir de forma simples com vocês essas novas possibilidades. Claro que nós teremos que entender muito mais do que uma possibilidade de ordem de amor, mas nós vamos aprender de agora para frente aqui juntos, se possível, e quem quiser aprender mais, nós vamos entender então como que a gente pode fazer isso na prática, como que isso pode se relacionar com um novo discurso que se faz entre família, escola e sociedade. Então, muito obrigada por vocês terem me ouvido. São os primeiros passos para a gente entender o que é uma educação sistêmica, que será tão importante de agora para frente. Muito obrigada.